Bem-vindos ao programa Conversando com a Psicóloga. Hoje é o programa de número 5 e abrindo aqui, seria a abertura do Outubro Rosa, que é a prevenção e diagnóstico precoce contra o câncer de mama. E nós teremos hoje como tema ansiedade. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, né? E começando aí com a pergunta, né? O que é a ansiedade, Cláudia? Bom, eu vou falar de uma forma bem simples, que é para ficar claro, né, e bem simplificado. Ansiedade nada mais é do que um medo. Um medo de é o medo de controlar aquilo que não é controlado, é a necessidade de ter controle de absolutamente tudo. E que na verdade nós não conseguimos ter esse controle. Toda ansiedade, ela é um transtorno? Não, toda ansiedade não é um transtorno. Existe a ansiedade do dia a dia, ansiedade normal, onde nós vivemos num mundo onde temos bastante ansiedade, bastante cobranças, bastante horário marcado, agenda lotada. Então nós vivemos num mundo de ansiedade, mas onde nós conseguimos controlar isso. Ela se torna patológica, né? E aí é chamada de transtorno. Então tem a ansiedade dentro de um padrão de normalidade, que nós vamos colocar assim, e tem a ansiedade que se torna patológica e é chamada de transtorno. Bom, e quais são os tipos de ansiedade? Tá, eu vou falar os tipos mais comuns de ansiedade e que existe, é muito comum na nossa população, né? Tem a ansiedade generalizada, que quando o indivíduo é acometido dessa ansiedade, ele tem ansiedade de tudo, frente a tudo, toda e qualquer situação, né? Então ele está ansioso o tempo todo com tudo, lembrando que o medo é ansiedade, então causa um incômodo muito grande, né? Tem o pânico, que é o transtorno do pânico, né? Que tem a crise do pânico, que é onde o indivíduo ele perde totalmente o controle da situação e ele entra numa situação de pânico mesmo, né? De medo extremo. E tem o toque, onde o indivíduo ele tem uma ansiedade, onde ele vai tendo pequenos rituais. O toque é o transtorno obsessivo compulsivo. Esses pequenos rituais, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, ele vai verificar várias vezes se fechou a porta da casa, a porta do carro, se desligou o gás, se fechou a geladeira. Então, assim, ele tem tanta ansiedade que ele precisa fazer aqueles rituais. Por exemplo, se eu não bater na madeira, a minha mãe vai morrer. Então, ele tem que fazer aqueles rituais. Então, começa a ter rituais e ele fica preso a esses rituais, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, o indivíduo começa a adoecer quando esses transtornos vão se desenvolvendo. Esses são os 3 transtornos mais comuns vindo da ansiedade, né? Que nada mais é que o medo, tá? Esses transtornos, assim, então eles aparecem de forma vagarosa, sutilmente, né, na vida da pessoa. Não é uma coisa que dispara com velocidade. De repente ele tem isso de um dia para o outro, ele acorda assim. Ele vai desenvolvendo conforme vai agravando o caso. Não é que ele acorda assim, né? Já é um indivíduo ansioso e que essa ansiedade ele não vai sabendo controlar, ele não vai sabendo lidar e ele acaba desenvolvendo esses transtornos, se torna patológico. Tudo que não é tratado, não é cuidado e não é observado se torna, adoece, né? A pessoa vai adoecendo e ela vai ficando mais ansiosa e mais presa a toda aquela situação. Quais são os sintomas da ansiedade? O que ela
provoca na pessoa? São inúmeros os sintomas, né? Em cada indivíduo ele vai ter um tipo de sintoma. Eu vou citar alguns aqui. Isso não quer dizer que todos são acometidos do mesmo sintomas ao mesmo tempo, e existem variáveis aí, né? Então, por exemplo, sudorese, transpirar muito de forma rápida, sem uma causa aparente, taquicardia, coração acelerado, agitação, desconforto gastrointestinal, então dor de barriga, cólicas, dor de cabeça. Então a pessoa que tem muita ansiedade às vezes tem muita dor de cabeça, mal-estar, né? Eu não estou me sentindo bem. Então são vários sintomas, né, que podem acometer um indivíduo, e cada um tem um específico, e você pode ter mais de um. E ele vai se tornando cada vez mais grave à medida que a pessoa não vai tratando e não vai reconhecendo isso como ansiedade e sabendo lidar com a situação, né? Então, vários sintomas existem e que acometem essas pessoas. A pessoa com ansiedade, ela tem alguma forma ou técnica, alguma coisa para que ela consiga fazer para ela lidar com essa ansiedade dela, para ela tentar amenizar essa situação? Existem várias formas de lidar com a ansiedade e que amenizam a situação. Primeiro, você tem que entender que você tem essa ansiedade. Segundo, você tem que falar, eu tenho e agora eu tenho que cuidar disso. Então você tem que admitir. Então você entende, você aceita, admite. Depois você tem que começar a se questionar. Esse medo, essa ansiedade que eu estou tendo, ela é real ou é imaginária? Ela realmente é perigosa? É uma situação real ou é coisa da minha mente? Que eu estou imaginando e estou imaginando que muitas coisas acontecerão e aí meu estado fica de extrema ansiedade. Então, assim, primeira coisa são esses passos importantíssimos para você poder entender. É difícil lidar com ansiedade? Extremamente difícil lidar com ansiedade, porque não é palpável, né? É um estado, né, que o indivíduo se sente. Porém, você tem que fazer o enfrentamento dessa situação. E para isso existem algumas técnicas, né, que ele acabou de perguntar aqui, e eu vou citar. Então você tem que fazer o enfrentamento, entender aquilo e entender se aquilo é real ou imaginário. Porque se você estiver numa situação de perigo real, aí você vai tomar as providências. Caso não esteja, você vai trabalhar essa questão da ansiedade extrema. Então, uma delas, quem puder fazer relaxamento de uma forma sistêmica, de uma forma continuada, é muito importante. De repente, quando você for dormir ou ao se levantar, fazer com que somente o seu corpo se encontre de uma forma relaxada, de uma forma equilibrada. Atividade física é de grande importância também, para que consiga equilibrar emocionalmente e quimicamente, né, toda essa situação. Existe uma técnica que nós utilizamos muito, que é a técnica do gelo, acho que muita gente conhece, outras não, que é pegar 2 pedrinhas de gelo, uma em cada mão, e você mexer do gelo. Lógico que você vai sentir que o gelo está, né, que aquilo está gelado, você vai passar no pulso. Então, você vai tirar o foco daquela ansiedade, do medo e focar naquela sensação que você está sentindo. Outra técnica bastante importante é você entender que quando a ansiedade vem de uma forma extrema, você vai falar assim para você mesma: eu estou aqui, eu estou sentada, eu estou sentindo o cheiro, por exemplo, da flor, eu estou vendo o passarinho. Exemplos, tá, gente? Eu tô dando. Então, você vai estar num ambiente, você vai se colocar naquele ambiente, tendo as sensações,
ouvindo, sentindo aquele ambiente, para que a sua mente entre em equilíbrio, né? E vai respirar de uma forma mais tranquila. São técnicas que ajudam. Então é um conjunto de coisas que vão ajudar dentro desse processo, né? Existe, no caso, quais são os passos para enfrentar essa situação? Além desse entendimento, se é, por exemplo, um que você deu, que seria entender se essa ansiedade é provocada por algo real ou imaginário, né? Mas tem outros motivos para que geram essa ansiedade? É muito importante, como eu citei, né? É muito importante falar novamente. É perceber, você vai olhar, você vai aceitar aquela condição que você está vivendo e, como ele falou, ver se aquilo é real ou imaginário, né? Se realmente você está numa situação de perigo. E é importante, além de todas essas técnicas, também falar que a importância, em muitos casos, né, nesses transtornos, é de grande importância o acompanhamento de um psiquiatra que vai fazer a medicação, em alguns casos, tá? E também a psicoterapia, que vai fazer com que você entenda como você deve agir, como você deve lidar com as situações de estresse, de ansiedade e medos, né? Na verdade, a vida em que nós vivemos é tão atribulada, é de tantas cobranças, que faz com que a gente tenha que terminar tudo muito rápido, fazer tudo muito rápido, aí tem o medo de não dar conta, tem o medo de não conseguir, e aquilo vai angustiando, e então o indivíduo ele precisa saber desmembrar isso. A psicoterapia vai ajudar ele a entender esse processo, vai ajudar ele a falar para ele mesmo: olha, você tem que parar, agora é hora de você parar, agora é hora de você desligar a chavinha, né, e recomeçar o seu dia amanhã, né, amanhã você continua. Então é saber lidar com todo esse contexto. Então tem técnicas, tem a forma de você se perceber e tem os profissionais ajudando. E mais importante ainda é a autoanálise, a autopercepção, né? Que aí você aprende a lidar com essas situações que são de grande importância. Primeiro, entendendo, né, a ansiedade. Segundo, aceitando a ansiedade. Terceiro, buscando um apoio, um suporte, né? E assim seguindo os passos até você conseguir resolver ou amenizar esse problema, né? Que é uma coisa que dificulta muito a vida das pessoas, né? É muito importante falar que é muito comum a ansiedade, né? Tem a ansiedade dentro de um padrão de normalidade, vamos colocar assim, entre aspas, né? E as patologias, né? Hoje cada vez mais nós estamos adoecendo, infelizmente, devido às cobranças, às demandas, e nós não sabemos colocar um limite. E esse é um grande erro nosso, né? Nós não sabemos entender até onde nós podemos ir, porque o meio nos cobre, nós entendemos que nós temos que dar conta de tudo sempre. E não é assim. A vida não é assim, né? A vida é feita de pequenos prazeres, grandes prazeres, no dia a dia, e a gente tem que saber fazer essa quebra para não adoecer. O que adianta você estar doente? Você não vai conseguir fazer nada, né? Absolutamente nada estando doente. E é muito preocupante essa questão da ansiedade, né? Que acomete grande parte da população aí. Antecipando o problema, né? Você traz o problema pro presente. Você não aconteceu ainda, mas você já está com medo tão grande do que vai acontecer que você já começa e o medo, a né? sentir isso. E o medo, ele faz você ficar parada, né? Quando você tem medo de uma situação, qual é a primeira coisa? Você fica em estado de alerta, você fica parado, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, você não consegue organizar os seus pensamentos, você fica lá com a sensação de medo. E é aí que vem as crises de ansiedade, enfim. Então, o enfrentamento desse medo não tem outro caminho, gente. É enfrentar a situação, entender, compreender
e saber diluir tudo isso. É fundamental a pessoa ter consciência de que a nossa mente tenta a todo momento comandar, né? E na verdade quem comanda a nossa mente somos nós. Nós temos que tomar as decisões e ter esse controle, no caso. E a ansiedade é justamente essa perda, né? O descontrole. Você deixa o ambiente levar nossos sentimentos. O ambiente está muito carregado, todas pessoas nervosas, irritadas, e você se põe lá no meio e acaba ficando irritado, nervoso, e não é bem assim. Você tem que ter sua mente no lugar. Tem situações em que nós vamos ter ansiedades que eu considero dentro da normalidade, quando você vai apresentar um trabalho, quando você está à frente a um grande público e vai ser avaliada, quando você vai casar, você tem uma cerimônia. Então são situações que geram ansiedade, mas ansiedade que você vai enfrentar e que é normal você sentir isso. Agora, a ansiedade que se transforma em patologia que não está legal, que é doentio, que é ruim, que é um transtorno, né? E que isso não pode caminhar para o transtorno. É isso. Bom, nós tivemos aqui uma conversa com a Cláudia, né? Que é sobre a ansiedade. Nós estamos aqui dando início aqui nossos programas aqui no Outubro Rosa, né? E estamos encerrando. Acho que ela já explicou bastante sobre a ansiedade, né? Apesar de ter muita coisa a ser conversada, né? E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, que participaram aqui com a gente no programa, né? E aguardo vocês até o próximo programa e que Deus abençoe. Muito obrigado.